Senhor, é com grande gratidão em meu coração que eu venho junto a essas pessoas que estão aí comigo nos comentários, nos likes, me assistindo, sozinhas ou acompanhadas, em casa ou na rua, no trabalho, não importa onde quer que eles estejam. Estamos todos em sintonia com os céus nesse exato momento para te agradecer pela vida, pelo amor, pelo dom de viver, pelo ar que respiramos, pela água da qual nós bebemos, e somos gratos e te devotamos tudo o que temos e tudo o que somos. Louvado seja o teu nome pela oportunidade que o Senhor tem nos dado dia após dia, por todo o teu amor que tem nos livrado de nós mesmos, dos nossos desejos e do nosso velho eu. Queremos te devotar a nossa vida, te agradecer e te suplicar para que nos salve de tudo aquilo que tem nos afundado e nos afastado de ti. Quero te pedir, meu Deus e meu Pai, para que o Senhor visite todas essas pessoas que estão em situação de desemprego, que estão em crises conjugais, em crises de identidade, passando por frieza espiritual ou até mesmo a mornidão espiritual. Quero te pedir para que o Senhor nos constranja com o teu amor e nos permita te conhecer em espírito e em verdade. Nos ajude, Senhor, a encontrar a verdadeira fé, a fé que nos leve diretamente para ti, a fé da qual nos ensine a ser transformados, a ser novas criaturas em ti, que não venhamos nos aceitar, mas que a cada dia venhamos negar a si mesmo, para que estejamos cada vez mais cheios de ti e vazios de nós. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada desafio do qual o Senhor nos permitiu passar. Muitos desses desafios nos tornaram aquilo que somos hoje. Bendito seja o teu nome por todas as adversidades das quais nós enfrentamos, pois todas elas foi o impulso que nos faltava para que fôssemos arremessados diante da tua presença. Obrigada, Senhor, pelo dia a dia, do qual vivemos milagres que parecem ser tão simples, tão naturais e tão comuns, mas que para algumas pessoas seria o maior sonho da vida delas para se realizar em si mesmo ou em até mesmo em alguém de sua família, como a oportunidade de respirar sem a dependência de aparelhos, poder caminhar sem o auxílio de muletas ou de uma cadeira de roda, a oportunidade de ter acesso a recursos dos quais muitas pessoas não teriam, a oportunidade de ter um emprego, mesmo que esteja vivendo situações desagradáveis dentro do emprego. Existem pessoas das quais sonham em ter um emprego, seja ele qual for, elas sonham. Quero te agradecer, Senhor, pelas pessoas que têm os seus cônjuges com elas vivendo na tua presença, ou até mesmo dentro de suas casas, porque muitas outras teriam o sonho de ter alguém por perto, o seu cônjuge amado, e não tem. Quero te agradecer por estes que têm os seus avós, que têm os seus pais e têm a oportunidade de poder visitá-los e vê-los, pois muitos outros têm um sonho e não pode realizar porque seus pais já se foram, seus avós já se foram e vice-versa. Quero te agradecer, Senhor, pelo comum, pelo dia a dia que às vezes passa batido e deixamos ele passar como se não fosse importante, mas vivemos grandes milagres, vivemos respostas de orações das quais fizemos há muitos, muitos e muitos tempos atrás, quando estávamos desesperados, e hoje vivemos a calmaria da qual nem sempre reconhecemos. E acabamos deixando de lado, Senhor, que vivemos a resposta das orações que um dia fizemos e foi um sonho para nós. Então louvado seja o teu nome por todas essas oportunidades. Não permita, Senhor, que sejamos murmuradores e filhos ingratos. Não permita que venhamos reclamar sobre o prato que está em nossas mesas. Temos a oportunidade de comer tantas coisas deliciosas e tantas pessoas não têm as mesmas oportunidades. Nos dê a graça, Senhor, de te exaltar e te adorar mesmo quando tudo está difícil. Nos dê a graça, Senhor, meu Deus, de te amar de todo o nosso coração, em espírito e em verdade.
serão curadas, transformadas, e que o Senhor visitará a casa delas ainda hoje. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, e queremos te convidar para estar conosco em todos os momentos da nossa vida, não somente no nosso deitar, mas no nosso levantar, no nosso respirar, e que em tudo possamos te dar honras e graças, pois és bendito, és santo, és bondoso, és misericordioso, e nós amamos a ti. Bendito seja o Rei que virá nos buscar, aquele que já esteve conosco, mas voltará porque nos ama e preparou um lugar para nós. Ajude-nos a identificar a paternidade do Senhor para conosco, para que não venhamos ser enganados por Satanás e pelas armadilhas dele. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é santo, o Senhor é bom em todo tempo e és maravilhoso e majestoso. Senhor, é com grande gratidão em meu coração que eu venho junto a essas pessoas que estão aqui comigo nos comentários, nos likes, me assistindo, sozinhas ou acompanhadas, em casa ou na rua, no trabalho, não importa onde quer que eles estejam. Estamos todos em sintonia com os céus nesse exato momento para te agradecer pela vida, pelo amor, pelo dom de viver, pelo ar que respiramos, pela água da qual nós bebemos, e somos gratos e te devotamos tudo o que temos e tudo o que somos. Louvado seja o teu nome pela oportunidade que o Senhor tem nos dado dia após dia, por todo o teu amor que tem nos livrado de nós mesmos, dos nossos desejos e do nosso velho eu. Queremos te devotar a nossa vida, te agradecer e te suplicar para que nos salve de tudo aquilo que tem nos afundado e nos afastado de ti. Quero te pedir, meu Deus e meu Pai, para que o Senhor visite todas essas pessoas que estão em situação de desemprego, que estão em crises conjugais, em crises de identidade, passando por frieza espiritual ou até mesmo a mornidão espiritual. Quero te pedir para que o Senhor nos constranja com o teu amor e nos permita te conhecer em espírito e em verdade. Nos ajude, Senhor, a encontrar a verdadeira fé, a fé que nos leve diretamente para ti, a fé da qual nos ensine a ser transformados, a ser novas criaturas em ti, que não venhamos nos aceitar, mas que a cada dia venhamos negar a si mesmo, para que estejamos cada vez mais cheios de ti e vazios de nós. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada desafio do qual o Senhor nos permitiu passar. Muitos desses desafios nos tornaram aquilo que somos hoje. Bendito seja o teu nome por todas as adversidades das quais nós enfrentamos, pois todas elas foi o impulso que nos faltava para que fôssemos arremessados diante da tua presença. Obrigada, Senhor, pelo dia a dia, do qual vivemos milagres que parecem ser tão simples, tão naturais e tão comuns, mas que para algumas pessoas seria o maior sonho da vida delas para se realizar em si mesmo ou em até mesmo em alguém de sua família, como a oportunidade de respirar sem a dependência de aparelhos, poder caminhar sem o auxílio de muletas ou de uma cadeira de roda, a oportunidade de ter acesso a recursos dos quais muitas pessoas não teriam, a oportunidade de ter um emprego, mesmo que esteja vivendo situações desagradáveis dentro do emprego. Existem pessoas das quais sonham em ter um emprego, seja ele qual for, elas sonham. Quero te agradecer, Senhor, pelas pessoas que têm os seus cônjuges com elas vivendo na tua presença, ou até mesmo dentro de suas casas, porque muitas outras teriam o sonho de ter alguém por perto, o seu cônjuge amado, e não tem. Quero te agradecer por estes que têm os seus avós, que têm os seus pais e têm a oportunidade de poder visitá-los e vê-los, pois muitos outros têm um sonho e não pode realizar porque seus pais já se foram, seus avós já se foram e vice-versa.
passa batido e deixamos ele passar como se não fosse importante, mas vivemos grandes milagres. Vivemos respostas de orações das quais fizemos há muitos, muitos e muitos tempos atrás, quando estávamos desesperados, e hoje vivemos a calmaria da qual nem sempre reconhecemos. Acabamos deixando de lado, Senhor, que vivemos resposta das orações que um dia fizemos e foi um sonho para nós. Então louvado seja o teu nome por todas essas oportunidades. Não permita, Senhor, que sejamos murmuradores e filhos ingratos. Não permita que venhamos reclamar sobre o prato que está em nossas mesas. Temos a oportunidade de comer tantas coisas deliciosas e tantas pessoas não têm as mesmas oportunidades. Nos dê a graça, Senhor, de te exaltar e te adorar mesmo quando tudo está difícil. Nos dê a graça, Senhor, meu Deus, de te amar de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Mesmo quando as adversidades vêm chegando em nossa porta e nós não, pela incredulidade do nosso coração, pensamos que não temos para onde correr. Nos perdoe e nos ajude, Senhor, a te servir de todo o nosso coração, a te amar, Senhor, com tudo aquilo que temos e somos. Quero te entregar, Jesus, o descanso dessas pessoas que estão aqui e te pedir, Senhor, entra em contato com elas. Entra, Senhor, com providências para essas que precisam de um emprego, essas que precisam com urgência de uma resposta judicial, de uma resposta de trabalho, de uma resposta da saúde, de uma resposta do seu matrimônio, seja qual for a área da dependência delas, da dificuldade delas. Entra em contato, Senhor, para que elas sejam alcançadas com a tua graça e que teu nome seja glorificado através da vida de cada uma delas. Elas são cheias do teu Espírito Santo e eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus que elas serão curadas, transformadas e que o Senhor visitará a casa delas ainda hoje. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, e queremos te convidar para estar conosco em todos os momentos da nossa vida, não somente no nosso deitar, mas no nosso levantar, no nosso respirar, e que em tudo possamos te dar honras e graças, pois és bendito, és santo, és bondoso, és misericordioso, e nós amamos a ti. Bendito seja o Rei que virá nos buscar, aquele que já esteve conosco, mas voltará porque nos ama e preparou um lugar para nós. Ajude-nos a identificar a paternidade do Senhor para conosco, para que não venhamos ser enganados por Satanás e pelas armadilhas dele. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é santo, o Senhor é bom em todo tempo e és maravilhoso e majestoso. Senhor, é com grande gratidão em meu coração que eu venho junto a essas pessoas que estão aí comigo nos comentários, nos likes, me assistindo, sozinhas ou acompanhadas, em casa ou na rua, no trabalho, não importa onde quer que eles estejam. Estamos todos em sintonia com os céus nesse exato momento para te agradecer pela vida, pelo amor, pelo dom de viver, pelo ar que respiramos, pela água da qual nós bebemos, e somos gratos e te devotamos tudo o que temos e tudo o que somos. Louvado seja o teu nome pela oportunidade que o Senhor tem nos dado dia após dia, por todo o teu amor que tem nos livrado de nós mesmos, dos nossos desejos e do nosso velho eu. Queremos te devotar a nossa vida, te agradecer e te suplicar para que nos salve de tudo aquilo que tem nos afundado e nos afastado de ti. Quero te pedir, meu Deus e meu Pai, para que o Senhor visite todas essas pessoas que estão em situação de desemprego, que estão em crises conjugais, em crises de identidade, passando por frieza espiritual ou até mesmo a mornidão espiritual. Quero te pedir para que o Senhor nos constranja com o teu amor e nos permita te conhecer em espírito e em verdade. Nos ajude, Senhor, a encontrar a verdadeira fé, a fé que nos leve diretamente para ti, a fé da qual nos ensine a ser transformados, a ser novas criaturas em ti,
não venhamos nos aceitar, mas que a cada dia venhamos negar a si mesmo, para que estejamos cada vez mais cheios de Ti e vazios de nós. Eu quero Te agradecer, Senhor, por cada desafio do qual o Senhor nos permitiu passar. Muitos desses desafios nos tornaram aquilo que somos hoje. Bendito seja o Teu nome por todas as adversidades das quais nós enfrentamos, pois todas elas foi o impulso que nos faltava para que fôssemos arremessados diante da Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo dia a dia, do qual vivemos milagres que parecem ser tão simples, tão naturais e tão comuns, mas que para algumas pessoas seria o maior sonho da vida delas para se realizar em si mesmo ou até mesmo em alguém de sua família, como a oportunidade de respirar sem a dependência de aparelhos, poder caminhar sem o auxílio de muletas ou de uma cadeira de roda, a oportunidade de ter acesso a recursos dos quais muitas pessoas não teriam, a oportunidade de ter um emprego, mesmo que esteja vivendo situações desagradáveis dentro do emprego. Existem pessoas das quais sonham em ter um emprego, seja ele qual for, elas sonham. Quero Te agradecer, Senhor, pelas pessoas que têm os seus cônjuges com elas vivendo na Tua presença, ou até mesmo dentro de suas casas, porque muitas outras teriam o sonho de ter alguém por perto, o seu cônjuge amado, e não tem. Quero Te agradecer por estes que têm os seus avós, que têm os seus pais e têm a oportunidade de poder visitá-los e vê-los, pois muitos outros têm um sonho e não pode realizar porque seus pais já se foram, seus avós já se foram e vice-versa. Quero Te agradecer, Senhor, pelo comum, pelo dia a dia que às vezes passa batido e deixamos ele passar como se não fosse importante, mas vivemos grandes milagres, vivemos respostas de orações das quais fizemos há muitos, muitos e muitos tempos atrás, quando estávamos desesperados, e hoje vivemos a calmaria da qual nem sempre reconhecemos. E acabamos deixando de lado, Senhor, que vivemos resposta das orações que um dia fizemos e foi um sonho para nós. Então louvado seja o Teu nome por todas essas oportunidades. Não permita, Senhor, que sejamos murmuradores e filhos ingratos. Não permita que venhamos reclamar sobre o prato que está em nossas mesas. Temos a oportunidade de comer tantas coisas deliciosas e tantas pessoas não têm as mesmas oportunidades. Nos dê a graça, Senhor, de Te exaltar e Te adorar mesmo quando tudo está difícil. Nos dê a graça, Senhor, meu Deus, de Te amar de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Mesmo quando as adversidades vêm chegando em nossa porta e nós não, pela incredulidade do nosso coração, pensamos que não temos para onde correr. Nos perdoe e nos ajude, Senhor, a Te servir de todo o nosso coração, a Te amar, Senhor, com tudo aquilo que temos e somos. Quero Te entregar, Jesus, o descanso dessas pessoas que estão aqui e Te pedir, Senhor, entra em contato com elas. Entra, Senhor, com providências para essas que precisam de um emprego, essas que precisam com urgência de uma resposta judicial, de uma resposta de trabalho, de uma resposta da saúde, de uma resposta do seu matrimônio, seja qual for a área da dependência delas, da dificuldade delas. Entra em contato, Senhor, para que elas sejam alcançadas com a Tua graça e que Teu nome seja glorificado através da vida de cada uma delas. Elas são cheias do Teu Espírito Santo e eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus que elas serão curadas, transformadas e que o Senhor visitará a casa delas ainda hoje. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor, e queremos Te convidar para estar conosco em todos os momentos da nossa vida, não somente no nosso deitar, mas no nosso levantar, no nosso respirar, e que em tudo possamos Te dar honras e graças, pois és bendito, és santo, és bondoso, és misericordioso, e nós amamos a Ti. Bendito seja o Rei que virá nos buscar, aquele que já esteve conosco, mas voltará porque nos ama e preparou um lugar para nós. Ajude-nos a identificar a paternidade do Senhor para conosco, para que não venhamos ser enganados por Satanás
pessoas que estão aí comigo nos comentários, nos likes, me assistindo, sozinhas ou acompanhadas, em casa ou na rua, no trabalho, não importa onde quer que eles estejam. Estamos todos em sintonia com os céus nesse exato momento para te agradecer pela vida, pelo amor, pelo dom de viver, pelo ar que respiramos, pela água da qual nós bebemos, e somos gratos e te devotamos tudo o que temos e tudo o que somos. Louvado seja o teu nome pela oportunidade que o Senhor tem nos dado dia após dia, por todo o teu amor que tem nos livrado de nós mesmos, dos nossos desejos e do nosso velho eu. Queremos te devotar a nossa vida, te agradecer e te suplicar para que nos salve de tudo aquilo que tem nos afundado e nos afastado de ti. Quero te pedir, meu Deus e meu Pai, para que o Senhor visite todas essas pessoas que estão em situação de desemprego, que estão em crises conjugais, em crises de identidade, passando por frieza espiritual ou até mesmo a mornidão espiritual. Quero te pedir para que o Senhor nos constranja com o teu amor e nos permita te conhecer em espírito e em verdade. Nos ajude, Senhor, a encontrar a verdadeira fé, a fé que nos leve diretamente para ti, a fé da qual nos ensine a ser transformados, a ser novas criaturas em ti, que não venhamos nos aceitar, mas que a cada dia venhamos negar a si mesmo, para que estejamos cada vez mais cheios de ti e vazios de nós. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada desafio do qual o Senhor nos permitiu passar. Muitos desses desafios nos tornaram aquilo que somos hoje. Bendito seja o teu nome por todas as adversidades das quais nós enfrentamos, pois todas elas foi o impulso que nos faltava para que fôssemos arremessados diante da tua presença. Obrigada, Senhor, pelo dia a dia, do qual vivemos milagres que parecem ser tão simples, tão naturais e tão comuns, mas que para algumas pessoas seria o maior sonho da vida delas para se realizar em si mesmo ou até mesmo em alguém de sua família, como a oportunidade de respirar sem a dependência de aparelhos, poder caminhar sem o auxílio de muletas ou de uma cadeira de roda, a oportunidade de ter acesso a recursos dos quais muitas pessoas não teriam, a oportunidade de ter um emprego, mesmo que esteja vivendo situações desagradáveis dentro do emprego. Existem pessoas das quais sonham em ter um emprego, seja ele qual for, elas sonham. Quero te agradecer, Senhor, pelas pessoas que têm os seus cônjuges com elas vivendo na tua presença, ou até mesmo dentro de suas casas, porque muitas outras teriam o sonho de ter alguém por perto, o seu cônjuge amado, e não tem. Quero te agradecer por estes que têm os seus avós, que têm os seus pais e têm a oportunidade de poder visitá-los e vê-los, pois muitos outros têm um sonho e não pode realizar porque seus pais já se foram, seus avós já se foram e vice-versa. Quero te agradecer, Senhor, pelo comum, pelo dia a dia que às vezes passa batido e deixamos ele passar como se não fosse importante, mas vivemos grandes milagres, vivemos respostas de orações das quais fizemos há muitos, muitos e muitos tempos atrás, quando estávamos desesperados, e hoje vivemos a calmaria da qual nem sempre reconhecemos. E acabamos deixando de lado, Senhor, que vivemos a resposta das orações que um dia fizemos e foi um sonho para nós. Então louvado seja o teu nome por todas essas oportunidades. Não permita, Senhor, que sejamos murmuradores e filhos ingratos. Não permita que venhamos reclamar sobre o prato que está em nossas mesas. Temos a oportunidade de comer tantas coisas deliciosas e tantas pessoas não têm as mesmas oportunidades. Nos dê a graça, Senhor, de te exaltar e te adorar mesmo quando tudo está difícil. Nos dê a graça, Senhor, meu Deus, de te amar de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Mesmo quando as adversidades vêm chegando em nossa porta e nós não
pela incredulidade do nosso coração, pensamos que não temos para onde correr. Nos perdoe e nos ajude, Senhor, a te servir de todo o nosso coração, a te amar, Senhor, com tudo aquilo que temos e somos. Quero te entregar, Jesus, o descanso dessas pessoas que estão aqui e te pedir, Senhor, entra em contato com elas. Entra, Senhor, com providências para essas que precisam de emprego, essas que precisam com urgência de uma resposta judicial, de uma resposta de trabalho, de uma resposta da saúde, de uma resposta do seu matrimônio, seja qual for a área da dependência delas, da dificuldade delas. Entra em contato, Senhor, para que elas sejam alcançadas com a tua graça e que teu nome seja glorificado através da vida de cada uma delas. Elas são cheias do teu Espírito Santo e eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus que elas serão curadas, transformadas e que o Senhor visitará a casa delas ainda hoje. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, e queremos te convidar para estar conosco em todos os momentos da nossa vida, não somente no nosso deitar, mas no nosso levantar, no nosso respirar, e que em tudo possamos te dar honras e graças, pois és bendito, és santo, és bondoso, és misericordioso, e nós amamos a ti. Bendito seja o Rei que virá nos buscar, aquele que já esteve conosco, mas voltará porque nos ama e preparou um lugar para nós. Ajude-nos a identificar a paternidade do Senhor para conosco, para que não venhamos ser enganados por Satanás e pelas armadilhas dele. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é santo, o Senhor é bom em todo tempo e és maravilhoso e majestoso. Senhor, é com grande gratidão em meu coração que eu venho junto a essas pessoas que estão aí comigo nos comentários, nos likes, me assistindo, sozinhas ou acompanhadas, em casa ou na rua, no trabalho, não importa onde quer que eles estejam. Estamos todos em sintonia com os céus nesse exato momento para te agradecer pela vida, pelo amor, pelo dom de viver, pelo ar que respiramos, pela água da qual nós bebemos, e somos gratos e te devotamos tudo o que temos e tudo o que somos. Louvado seja o teu nome pela oportunidade que o Senhor tem nos dado dia após dia, por todo o teu amor que tem nos livrado de nós mesmos, dos nossos desejos e do nosso velho eu. Queremos te devotar a nossa vida, te agradecer e te suplicar para que nos salve de tudo aquilo que tem nos afundado e nos afastado de ti. Quero te pedir, meu Deus e meu Pai, para que o Senhor visite todas essas pessoas que estão em situação de desemprego, que estão em crises conjugais, em crises de identidade, passando por frieza espiritual ou até mesmo a mornidão espiritual. Quero te pedir para que o Senhor nos constranja com o teu amor e nos permita te conhecer em espírito e em verdade. Nos ajude, Senhor, a encontrar a verdadeira fé, a fé que nos leve diretamente para ti, a fé da qual nos ensine a ser transformados, a ser novas criaturas em ti, que não venhamos nos aceitar, mas que a cada dia venhamos negar a si mesmo, para que estejamos cada vez mais cheios de ti e vazios de nós. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada desafio do qual o Senhor nos permitiu passar. Muitos desses desafios nos tornaram aquilo que somos hoje. Bendito seja o teu nome por todas as adversidades das quais nós enfrentamos, pois todas elas foi o impulso que nos faltava para que fôssemos arremessados diante da tua presença. Obrigada, Senhor, pelo dia a dia, do qual vivemos milagres que parecem ser tão simples, tão naturais e tão comuns, mas que para algumas pessoas seria o maior sonho da vida delas para se realizar em si mesmo ou em até mesmo em alguém de sua família, como a oportunidade de respirar sem a dependência de aparelhos,
poder caminhar sem o auxílio de muletas ou de uma cadeira de roda, a oportunidade de ter acesso a recursos dos quais muitas pessoas não teriam, a oportunidade de ter um emprego, mesmo que esteja vivendo situações desagradáveis dentro do emprego. Existem pessoas das quais sonham em ter um emprego, seja ele qual for, elas sonham. Quero te agradecer, Senhor, pelas pessoas que têm os seus cônjuges com elas vivendo na tua presença, ou até mesmo dentro de suas casas, porque muitas outras teriam o sonho de ter alguém por perto, o seu cônjuge amado, e não tem. Quero te agradecer por estes que têm os seus avós, que têm os seus pais e têm a oportunidade de poder visitá-los e vê-los, pois muitos outros têm um sonho e não pode realizar porque seus pais já se foram, seus avós já se foram e vice-versa. Quero te agradecer, Senhor, pelo comum, pelo dia a dia que às vezes passa batido e deixamos ele passar como se não fosse importante, mas vivemos grandes milagres, vivemos respostas de orações das quais fizemos há muitos, muitos e muitos tempos atrás, quando estávamos desesperados, e hoje vivemos a calmaria da qual nem sempre reconhecemos. Acabamos deixando de lado, Senhor, que vivemos a resposta das orações que um dia fizemos e foi um sonho para nós. Então louvado seja o teu nome por todas essas oportunidades. Não permita, Senhor, que sejamos murmuradores e filhos ingratos. Não permita que venhamos reclamar sobre o prato que está em nossas mesas. Temos a oportunidade de comer tantas coisas deliciosas e tantas pessoas não têm as mesmas oportunidades. Nos dê a graça, Senhor, de te exaltar e te adorar mesmo quando tudo está difícil. Nos dê a graça, Senhor, meu Deus, de te amar de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Mesmo quando as adversidades vêm chegando em nossa porta e nós não, pela incredulidade do nosso coração, pensamos que não temos para onde correr. Nos perdoe e nos ajude, Senhor, a te servir de todo o nosso coração, a te amar, Senhor, com tudo aquilo que temos e somos. Quero te entregar, Jesus, o descanso dessas pessoas que estão aqui e te pedir, Senhor, entra em contato com elas. Entra, Senhor, com providências para essas que precisam de emprego, essas que precisam com urgência de uma resposta judicial, de uma resposta de trabalho, de uma resposta da saúde, de uma resposta do seu matrimônio, seja qual for a área da dependência delas, da dificuldade delas. Entra em contato, Senhor, para que elas sejam alcançadas com a tua graça e que teu nome seja glorificado através da vida de cada uma delas. Elas são cheias do teu Espírito Santo e eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus que elas serão curadas, transformadas e que o Senhor visitará a casa delas ainda hoje. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, e queremos te convidar para estar conosco em todos os momentos da nossa vida, não somente no nosso deitar, mas no nosso levantar, no nosso respirar, e que em tudo possamos te dar honras e graças, pois és bendito, és santo, és bondoso, és misericordioso, e nós amamos a ti. Bendito seja o Rei que virá nos buscar, aquele que já esteve conosco, mas voltará porque nos ama e preparou um lugar para nós. Ajude-nos a identificar a paternidade do Senhor para conosco, para que não venhamos ser enganados por Satanás e pelas armadilhas dele. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é santo, o Senhor é bom em todo tempo e és maravilhoso e majestoso. Senhor, é com grande gratidão em meu coração que eu venho junto a essas pessoas que estão aí comigo nos comentários, nos likes, me assistindo, sozinhas ou acompanhadas, em casa ou na rua, no trabalho, não importa onde quer que eles estejam. Estamos todos em sintonia com os céus nesse exato momento para te agradecer pela vida, pelo amor, pelo dom de viver, pelo ar que respiramos, pela água da qual nós bebemos, e somos gratos e te devotamos tudo o que temos e tudo o que somos. Louvado seja o teu nome pela oportunidade que o Senhor tem nos dado dia após dia,
por todo o teu amor que tem nos livrado de nós mesmos, dos nossos desejos e do nosso velho eu. Queremos te devotar a nossa vida, te agradecer e te suplicar para que nos salve de tudo aquilo que tem nos afundado e nos afastado de ti. Quero te pedir, meu Deus e meu Pai, para que o Senhor visite todas essas pessoas que estão em situação de desemprego, que estão em crises conjugais, em crises de identidade, passando por frieza espiritual ou até mesmo a mornidão espiritual. Quero te pedir para que o Senhor nos constranja com o teu amor e nos permita te conhecer em espírito e em verdade. Nos ajude, Senhor, a encontrar a verdadeira fé, a fé que nos leve diretamente para ti, a fé da qual nos ensine a ser transformados, a ser novas criaturas em ti, que não venhamos nos aceitar, mas que a cada dia venhamos negar a si mesmo, para que estejamos cada vez mais cheios de ti e vazios de nós. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada desafio do qual o Senhor nos permitiu passar. Muitos desses desafios nos tornaram aquilo que somos hoje. Bendito seja o teu nome por todas as adversidades das quais nós enfrentamos, pois todas elas foi o impulso que nos faltava para que fôssemos arremessados diante da tua presença. Obrigada, Senhor, pelo dia a dia, do qual vivemos milagres que parecem ser tão simples, tão naturais e tão comuns, mas que para algumas pessoas seria o maior sonho da vida delas para se realizar em si mesmo ou em até mesmo em alguém de sua família, como a oportunidade de respirar sem a dependência de aparelhos, poder caminhar sem o auxílio de muletas ou de uma cadeira de roda, a oportunidade de ter acesso a recursos dos quais muitas pessoas não teriam, a oportunidade de ter um emprego, mesmo que esteja vivendo situações desagradáveis dentro do emprego. Existem pessoas das quais sonham em ter um emprego, seja ele qual for, elas sonham. Quero te agradecer, Senhor, pelas pessoas que têm os seus cônjuges com elas vivendo na tua presença, ou até mesmo dentro de suas casas, porque muitas outras teriam o sonho de ter alguém por perto, o seu cônjuge amado, e não tem. Quero te agradecer por estes que têm os seus avós, que têm os seus pais e têm a oportunidade de poder visitá-los e vê-los, pois muitos outros têm um sonho e não pode realizar porque seus pais já se foram, seus avós já se foram e vice-versa. Quero te agradecer, Senhor, pelo comum, pelo dia a dia que às vezes passa batido e deixamos ele passar como se não fosse importante, mas vivemos grandes milagres, vivemos respostas de orações das quais fizemos há muitos, muitos e muitos tempos atrás, quando estávamos desesperados, e hoje vivemos a calmaria da qual nem sempre reconhecemos. E acabamos deixando de lado, Senhor, que vivemos a resposta das orações que um dia fizemos e foi um sonho para nós. Então louvado seja o teu nome por todas essas oportunidades. Não permita, Senhor, que sejamos murmuradores e filhos ingratos. Não permita que venhamos reclamar sobre o prato que está em nossas mesas. Temos a oportunidade de comer tantas coisas deliciosas e tantas pessoas não têm as mesmas oportunidades. Nos dê a graça, Senhor, de te exaltar e te adorar mesmo quando tudo está difícil. Nos dê a graça, Senhor, meu Deus, de te amar de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Mesmo quando as adversidades vêm chegando em nossa porta e nós não, pela incredulidade do nosso coração, pensamos que não temos para onde correr. Nos perdoe e nos ajude, Senhor, a te servir de todo o nosso coração, a te amar, Senhor, com tudo aquilo que temos e somos. Quero te entregar, Jesus, o descanso dessas pessoas que estão aqui e te pedir, Senhor, entra em contato com elas. Entra, Senhor, com providências para essas que precisam de emprego, essas que precisam com urgência de uma resposta judicial, de uma resposta de trabalho, de uma resposta
maravilhas dele. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é santo, o Senhor é bom em todo tempo e és maravilhoso e majestoso. Senhor, é com grande gratidão em meu coração que eu venho junto a essas pessoas que estão aqui comigo nos comentários, nos likes, me assistindo, sozinhas ou acompanhadas, em casa ou na rua, no trabalho, não importa onde quer que eles estejam. Estamos todos em sintonia com os céus nesse exato momento para te agradecer pela vida, pelo amor, pelo dom de viver, pelo ar que respiramos, pela água da qual nós bebemos, e somos gratos e te devotamos tudo o que temos e tudo o que somos. Louvado seja o teu nome pela oportunidade que o Senhor tem nos dado dia após dia, por todo o teu amor que tem nos livrado de nós mesmos, dos nossos desejos e do nosso velho eu. Queremos te devotar a nossa vida, te agradecer e te suplicar para que nos salve de tudo aquilo que tem nos afundado e nos afastado de ti. Quero te pedir, meu Deus e meu Pai, para que o Senhor visite todas essas pessoas que estão em situação de desemprego, que estão em crises conjugais, em crises de identidade, passando por frieza espiritual ou até mesmo a mornidão espiritual. Quero te pedir para que o Senhor nos constranja com o teu amor e nos permita te conhecer em espírito e em verdade. Nos ajude, Senhor, a encontrar a verdadeira fé, a fé que nos leve diretamente para ti, a fé da qual nos ensine a ser transformados, a ser novas criaturas em ti, que não venhamos nos aceitar, mas que a cada dia venhamos negar a si mesmo, para que estejamos cada vez mais cheios de ti e vazios de nós. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada desafio do qual o Senhor nos permitiu passar. Muitos desses desafios nos tornaram aquilo que somos hoje. Bendito seja o teu nome por todas as adversidades das quais nós enfrentamos, pois todas elas foi o impulso que nos faltava para que fôssemos arremessados diante da tua presença. Obrigada, Senhor, pelo dia a dia, do qual vivemos milagres que parecem ser tão simples, tão naturais e tão comuns, mas que para algumas pessoas seria o maior sonho da vida delas para se realizar em si mesmo ou em até mesmo em alguém de sua família, como a oportunidade de respirar sem a dependência de aparelhos, poder caminhar sem o auxílio de muletas ou de uma cadeira de roda, a oportunidade de ter acesso a recursos dos quais muitas pessoas não teriam, a oportunidade de ter um emprego, mesmo que esteja vivendo situações desagradáveis dentro do emprego. Existem pessoas das quais sonham em ter um emprego, seja ele qual for, elas sonham. Quero te agradecer, Senhor, pelas pessoas que têm os seus cônjuges com elas vivendo na tua presença, ou até mesmo dentro de suas casas, porque muitas outras teriam o sonho de ter alguém por perto, o seu cônjuge amado, e não tem. Quero te agradecer por estes que têm os seus avós, que têm os seus pais e têm a oportunidade de poder visitá-los e vê-los, pois muitos outros têm um sonho e não pode realizar porque seus pais já se foram, seus avós já se foram e vice-versa. Quero te agradecer, Senhor, pelo comum, pelo dia a dia que às vezes passa batido e deixamos ele passar como se não fosse importante, mas vivemos grandes milagres, vivemos respostas de orações das quais fizemos há muitos, muitos e muitos tempos atrás, quando estávamos desesperados, e hoje vivemos a calmaria da qual nem sempre reconhecemos. E acabamos deixando de lado, Senhor, que vivemos a resposta das orações que um dia fizemos e foi um sonho para nós. Então louvado seja o teu nome por todas essas oportunidades. Não permita, Senhor, que sejamos murmuradores e filhos ingratos. Não permita que venhamos reclamar sobre o prato que está em nossas mesas. Temos a oportunidade de comer tantas coisas deliciosas e
tantas pessoas não têm as mesmas oportunidades. Nos dê a graça, Senhor, de te exaltar e te adorar mesmo quando tudo está difícil. Nos dê a graça, Senhor, meu Deus, de te amar de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Mesmo quando as adversidades vêm chegando em nossa porta e nós não, pela incredulidade do nosso coração, pensamos que não temos para onde correr. Nos perdoe e nos ajude, Senhor, a te servir de todo o nosso coração, a te amar, Senhor, com tudo aquilo que temos e somos. Quero te entregar, Jesus, o descanso dessas pessoas que estão aqui e te pedir, Senhor, entra em contato com elas. Entra, Senhor, com providências para essas que precisam de emprego, essas que precisam com urgência de uma resposta judicial, de uma resposta de trabalho, de uma resposta da saúde, de uma resposta do seu matrimônio, seja qual for a área da dependência delas, da dificuldade delas. Entra em contato, Senhor, para que elas sejam alcançadas com a tua graça e que teu nome seja glorificado através da vida de cada uma delas. Elas são cheias do teu Espírito Santo e eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus que elas serão curadas, transformadas e que o Senhor visitará a casa delas ainda hoje. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, e queremos te convidar para estar conosco em todos os momentos da nossa vida, não somente no nosso deitar, mas no nosso levantar, no nosso respirar, e que em tudo possamos te dar honras e graças, pois és bendito, és santo, és bondoso, és misericordioso, e nós amamos a ti. Bendito seja o Rei que virá nos buscar, aquele que já esteve conosco, mas voltará porque nos ama e preparou um lugar para nós. Ajude-nos a identificar a paternidade do Senhor para conosco, para que não venhamos ser enganados por Satanás e pelas armadilhas dele. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é santo, o Senhor é bom em todo tempo e és maravilhoso e majestoso. Senhor, é com grande gratidão em meu coração que eu venho junto a essas pessoas que estão aí comigo nos comentários, nos likes, me assistindo, sozinhas ou acompanhadas, em casa ou na rua, no trabalho, não importa onde quer que eles estejam. Estamos todos em sintonia com os céus nesse exato momento para te agradecer pela vida, pelo amor, pelo dom de viver, pelo ar que respiramos, pela água da qual nós bebemos, e somos gratos e te devotamos tudo o que temos e tudo o que somos. Louvado seja o teu nome pela oportunidade que o Senhor tem nos dado dia após dia, por todo o teu amor que tem nos livrado de nós mesmos, dos nossos desejos e do nosso velho eu. Queremos te devotar a nossa vida, te agradecer e te suplicar para que nos salve de tudo aquilo que tem nos afundado e nos afastado de ti. Quero te pedir, meu Deus e meu Pai, para que o Senhor visite todas essas pessoas que estão em situação de desemprego, que estão em crises conjugais, em crises de identidade, passando por frieza espiritual ou até mesmo a mornidão espiritual. Quero te pedir para que o Senhor nos constranja com o teu amor e nos permita te conhecer em espírito e em verdade. Nos ajude, Senhor, a encontrar a verdadeira fé, a fé que nos leve diretamente para ti, a fé da qual nos ensine a ser transformados, a ser novas criaturas em ti, que não venhamos nos aceitar, mas que a cada dia venhamos negar a si mesmo, para que estejamos cada vez mais cheios de ti e vazios de nós. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada desafio do qual o Senhor nos permitiu passar. Muitos desses desafios nos tornaram aquilo que somos hoje. Bendito seja o teu nome por todas as adversidades das quais nós enfrentamos, pois todas elas foi o impulso que nos faltava para que fôssemos arremessados diante da tua presença. Obrigada, Senhor, pelo dia a dia, do qual vivemos milagres que parecem ser tão simples
se realizar em si mesmo ou em até mesmo em alguém de sua família, como a oportunidade de respirar sem a dependência de aparelhos, poder caminhar sem o auxílio de muletas ou de uma cadeira de roda, a oportunidade de ter acesso a recursos dos quais muitas pessoas não teriam, a oportunidade de ter um emprego, mesmo que esteja vivendo situações desagradáveis dentro do emprego. Existem pessoas das quais sonham em ter um emprego, seja ele qual for, elas sonham. Quero te agradecer, Senhor, pelas pessoas que têm os seus cônjuges com elas vivendo na tua presença, ou até mesmo dentro de suas casas, porque muitas outras teriam o sonho de ter alguém por perto, o seu cônjuge amado, e não tem. Quero te agradecer por estes que têm os seus avós, que têm os seus pais e têm a oportunidade de poder visitá-los e vê-los, pois muitos outros têm um sonho e não pode realizar porque seus pais já se foram, seus avós já se foram e vice-versa. Quero te agradecer, Senhor, pelo comum, pelo dia a dia que às vezes passa batido e deixamos ele passar como se não fosse importante, mas vivemos grandes milagres, vivemos respostas de orações das quais fizemos há muitos tempos atrás, quando estávamos desesperados, e hoje vivemos a calmaria da qual nem sempre reconhecemos. E acabamos deixando de lado, Senhor, que vivemos a resposta das orações que um dia fizemos e foi um sonho para nós. Então louvado seja o teu nome por todas essas oportunidades. Não permita, Senhor, que sejamos murmuradores e filhos ingratos. Não permita que venhamos reclamar sobre o prato que está em nossas mesas. Temos a oportunidade de comer tantas coisas deliciosas e tantas pessoas não têm as mesmas oportunidades. Nos dê a graça, Senhor, de te exaltar e te adorar mesmo quando tudo está difícil. Nos dê a graça, Senhor, meu Deus, de te amar de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Mesmo quando as adversidades vêm chegando em nossa porta e nós não, pela incredulidade do nosso coração, pensamos que não temos para onde correr. Nos perdoe e nos ajude, Senhor, a te servir de todo o nosso coração, a te amar, Senhor, com tudo aquilo que temos e somos. Quero te entregar, Jesus, o descanso dessas pessoas que estão aqui e te pedir, Senhor, entra em contato com elas. Entra, Senhor, com providências para essas que precisam de um emprego, essas que precisam com urgência de uma resposta judicial, de uma resposta de trabalho, de uma resposta da saúde, de uma resposta do seu matrimônio, seja qual for a área da dependência delas, da dificuldade delas. Entra em contato, Senhor, para que elas sejam alcançadas com a tua graça e que teu nome seja glorificado através da vida de cada uma delas. Elas são cheias do teu Espírito Santo e eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus que elas serão curadas, transformadas e que o Senhor visitará a casa delas ainda hoje. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, e queremos te convidar para estar conosco em todos os momentos da nossa vida, não somente no nosso deitar, mas no nosso levantar, no nosso respirar, e que em tudo possamos te dar honras e graças, pois és bendito, és santo, és bondoso, és misericordioso, e nós amamos a ti. Bendito seja o Rei que virá nos buscar, aquele que já esteve conosco, mas voltará porque nos ama e preparou um lugar para nós. Ajude-nos a identificar a paternidade do Senhor para conosco, para que não venhamos ser enganados por Satanás e pelas armadilhas dele. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é santo, o Senhor é bom em todo tempo e és maravilhoso e majestoso. Senhor, é com grande gratidão em meu coração que eu venho junto a essas pessoas que estão aí comigo nos comentários, nos likes, me assistindo, sozinhas ou acompanhadas, em casa ou na rua, no trabalho, não importa onde quer que eles estejam. Estamos todos em sintonia com os céus nesse exato momento para te agradecer pela vida, pelo amor, pelo dom de viver, pelo ar que respiramos, pela água da qual nós bebemos, e somos gratos e te devotamos
que temos e tudo que somos. Louvado seja o teu nome pela oportunidade que o Senhor tem nos dado dia após dia, por todo o teu amor que tem nos livrado de nós mesmos, dos nossos desejos e do nosso velho eu. Queremos te devotar a nossa vida, te agradecer e te suplicar para que nos salve de tudo aquilo que tem nos afundado e nos afastado de ti. Quero te pedir, meu Deus e meu Pai, para que o Senhor visite todas essas pessoas que estão em situação de desemprego, que estão em crises conjugais, em crises de identidade, passando por frieza espiritual ou até mesmo a mornidão espiritual. Quero te pedir para que o Senhor nos constranja com o teu amor e nos permita te conhecer em espírito e em verdade. Nos ajude, Senhor, a encontrar a verdadeira fé, a fé que nos leve diretamente para ti, a fé da qual nos ensine a ser transformados, a ser novas criaturas em ti, que não venhamos nos aceitar, mas que a cada dia venhamos negar a si mesmo, para que estejamos cada vez mais cheios de ti e vazios de nós. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada desafio do qual o Senhor nos permitiu passar. Muitos desses desafios nos tornaram aquilo que somos hoje. Bendito seja o teu nome por todas as adversidades das quais nós enfrentamos, pois todas elas foi o impulso que nos faltava para que fôssemos arremessados diante da tua presença. Obrigada, Senhor, pelo dia a dia, do qual vivemos milagres que parecem ser tão simples, tão naturais e tão comuns, mas que para algumas pessoas seria o maior sonho da vida delas para se realizar em si mesmo ou em até mesmo em alguém de sua família, como a oportunidade de respirar sem a dependência de aparelhos, poder caminhar sem o auxílio de muletas ou de uma cadeira de roda, a oportunidade de ter acesso a recursos dos quais muitas pessoas não teriam, a oportunidade de ter um emprego, mesmo que esteja vivendo situações desagradáveis dentro do emprego. Existem pessoas das quais sonham em ter um emprego, seja ele qual for, elas sonham. Quero te agradecer, Senhor, pelas pessoas que têm os seus cônjuges com elas vivendo na tua presença, ou até mesmo dentro de suas casas, porque muitas outras teriam o sonho de ter alguém por perto, o seu cônjuge amado, e não tem. Quero te agradecer por estes que têm os seus avós, que têm os seus pais e têm a oportunidade de poder visitá-los e vê-los, pois muitos outros têm um sonho e não pode realizar porque seus pais já se foram, seus avós já se foram e vice-versa. Quero te agradecer, Senhor, pelo comum, pelo dia a dia que às vezes passa batido e deixamos ele passar como se não fosse importante, mas vivemos grandes milagres, vivemos respostas de orações das quais fizemos há muitos, muitos e muitos tempos atrás, quando estávamos desesperados, e hoje vivemos a calmaria da qual nem sempre reconhecemos. E acabamos deixando de lado, Senhor, que vivemos a resposta das orações que um dia fizemos e foi um sonho para nós. Então louvado seja o teu nome por todas essas oportunidades. Não permita, Senhor, que sejamos murmuradores e filhos ingratos. Não permita que venhamos reclamar sobre o prato que está em nossas mesas. Temos a oportunidade de comer tantas coisas deliciosas e tantas pessoas não têm as mesmas oportunidades. Nos dê a graça, Senhor, de te exaltar e te adorar mesmo quando tudo está difícil. Nos dê a graça, Senhor, meu Deus, de te amar de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Mesmo quando as adversidades vêm chegando em nossa porta e nós não, pela incredulidade do nosso coração, pensamos que não temos para onde correr. Nos perdoe e nos ajude, Senhor, a te servir de todo o nosso coração, a te amar, Senhor, com tudo aquilo que temos e somos. Quero te entregar, Jesus, o descanso dessas pessoas que estão aqui e te pedir, Senhor, entra em contato com elas. Entra, Senhor, com providências para essas que precisam de um emprego, essas que precisam com urgência de uma resposta judicial, de uma resposta de trabalho, de uma resposta da saúde.
comentários, nos likes, me assistindo, sozinhas ou acompanhadas, em casa ou na rua, no trabalho, não importa onde quer que eles estejam. Estamos todos em sintonia com os céus nesse exato momento para te agradecer pela vida, pelo amor, pelo dom de viver, pelo ar que respiramos, pela água da qual nós bebemos. E somos gratos e te devotamos tudo o que temos e tudo o que somos. Louvado seja o teu nome pela oportunidade que o Senhor tem nos dado dia após dia, por todo o teu amor que tem nos livrado de nós mesmos, dos nossos desejos e do nosso velho eu. Queremos te devotar a nossa vida, te agradecer e te suplicar para que nos salve de tudo aquilo que tem nos afundado e nos afastado de ti. Quero te pedir, meu Deus e meu Pai, para que o Senhor visite todas essas pessoas que estão em situação de desemprego, que estão em crises conjugais, em crises de identidade, passando por frieza espiritual ou até mesmo a mornidão espiritual. Quero te pedir para que o Senhor nos constranja com o teu amor e nos permita te conhecer em espírito e em verdade. Nos ajude, Senhor, a encontrar a verdadeira fé, a fé que nos leve diretamente para ti, a fé da qual nos ensine a ser transformados, a ser novas criaturas em ti, que não venhamos nos aceitar, mas que a cada dia venhamos negar a si mesmo, para que estejamos cada vez mais cheios de ti e vazios de nós. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada desafio do qual o Senhor nos permitiu passar. Muitos desses desafios nos tornaram aquilo que somos hoje. Bendito seja o teu nome por todas as adversidades das quais nós enfrentamos, pois todas elas foi o impulso que nos faltava para que fôssemos arremessados diante da tua presença. Obrigada, Senhor, pelo dia a dia, do qual vivemos milagres que parecem ser tão simples, tão naturais e tão comuns, mas que para algumas pessoas seria o maior sonho da vida delas para se realizar em si mesmo ou em até mesmo em alguém de sua família, como a oportunidade de respirar sem a dependência de aparelhos, poder caminhar sem o auxílio de muletas ou de uma cadeira de roda, a oportunidade de ter acesso a recursos dos quais muitas pessoas não teriam, a oportunidade de ter um emprego, mesmo que esteja vivendo situações desagradáveis dentro do emprego. Existem pessoas das quais sonham em ter um emprego, seja ele qual for, elas sonham. Quero te agradecer, Senhor, pelas pessoas que têm os seus cônjuges com elas vivendo na tua presença, ou até mesmo dentro de suas casas, porque muitas outras teriam o sonho de ter alguém por perto, o seu cônjuge amado, e não tem. Quero te agradecer por estes que têm os seus avós, que têm os seus pais e têm a oportunidade de poder visitá-los e vê-los, pois muitos outros têm um sonho e não pode realizar porque seus pais já se foram, seus avós já se foram e vice-versa. Quero te agradecer, Senhor, pelo comum, pelo dia a dia que às vezes passa batido e deixamos ele passar como se não fosse importante, mas vivemos grandes milagres, vivemos respostas de orações das quais fizemos há muitos, muitos e muitos tempos atrás, quando estávamos desesperados, e hoje vivemos a calmaria da qual nem sempre reconhecemos. Acabamos deixando de lado, Senhor, que vivemos a resposta das orações que um dia fizemos e foi um sonho para nós. Então louvado seja o teu nome por todas essas oportunidades. Não permita, Senhor, que sejamos murmuradores e filhos ingratos. Não permita que venhamos reclamar sobre o prato que está em nossas mesas. Temos a oportunidade de comer tantas coisas deliciosas e tantas pessoas não têm as mesmas oportunidades. Nos dê a graça, Senhor, de te exaltar e te adorar mesmo quando tudo está difícil. Nos dê a graça, Senhor, meu Deus, de te amar de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Mesmo quando as adversidades vêm chegando em nossa porta e nós não, pela incredulidade do nosso coração, pensamos que não temos para onde correr.
cheias do teu Espírito Santo, e eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus que elas serão curadas, transformadas, e que o Senhor visitará a casa delas ainda hoje. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, e queremos te convidar para estar conosco em todos os momentos da nossa vida, não somente no nosso deitar, mas no nosso levantar, no nosso respirar, e que em tudo possamos te dar honras e graças, pois és bendito, és santo, és bondoso, és misericordioso, e nós amamos a ti. Bendito seja o Rei que virá nos buscar, aquele que já esteve conosco, mas voltará porque nos ama e preparou um lugar para nós. Ajude-nos a identificar a paternidade do Senhor para conosco, para que não venhamos ser enganados por Satanás e pelas armadilhas dele. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é santo, o Senhor é bom em todo tempo e és maravilhoso e majestoso.